Há 50 anos nós começamos a aventura de acampar em barraca, sempre em camping estruturados. E nesse período acampamos 285 vezes, num total de 1.591 dias. Mas, mais que números, são memórias, muitas histórias e muitas amizades que construímos ao redor da barraca. Atribuo essa longa jornada no campismo à minha esposa, parceirona em todos os momentos, desde os mais agradáveis, que são a grande maioria, até nos perrengues, que também faz parte. Que venham muitos outros acampamentos, momentos de conexão com a natureza e também para continuar fazendo ou reencontrando amigos.